é a nossa prova, ou por outra, é um dos aspectos da nossa prova. Nós estamos no estado de prova e estamos, portanto, sendo testados para saber se merecemos ou não a vida eterna. E a vida eterna se merece com base na fé. E às vezes as aparências são contrárias à fé. Nós olhamos uma situação, olhamos um acontecimento, vemos uma pessoa e temos um juízo que é um juízo humano, que não corresponde ao juízo de Deus. É por isso que este evangelho termina hoje: muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Por quê? Porque se nós tivéssemos um juízo perfeito, e se nós analisássemos todas as coisas de dentro das vistas de Deus, de dentro da perspectiva de Deus, é evidente que nós teríamos uma precisão na nossa análise, mas acontece que nós, muitas vezes, julgando pelos aspectos humanos, vamos em contra a análise feita por Deus. E no sentido oposto. Por isso nós vamos nos equivocar, vamos nos espantar no dia do juízo, porque veremos que muitos que estão nos primeiros degraus, nos primeiros postos, nos primeiros patamares de importância rolam, e um que não tinha importância nenhuma vai lá para cima. Às vezes é um que está, não sei, varrendo um chão, quietinho. Eu me lembro deste episódio no mosteiro dos dominicanos, casa-mãe deles em Madrid, visitando um grande teólogo, um homem de muita cultura mesmo, de conhecimento tomista a mais não poder, profundo. E pelos corredores encontramos um irmão leigo, assim à distância, regando uns vasinhos de planta que estavam na janela. E esse teólogo me dizia: ele é meio surdo, de modo que não vai ouvir o que nós estamos dizendo, mas eu queria dizer o seguinte: é um santo, é um homem de uma virtude impressionante, disposto a tudo, resignado a tudo, e via-se que ele conhecia o fundo da alma deste irmão leigo. E nos aproximamos, e o teólogo então perguntava: irmão, o que está fazendo agora? E ele, com uma simplicidade única, disse: essas plantas estavam muito secas, e eu fiquei com pena delas e comecei a regá-las, estou regando. E uma conversa assim, muito comum e corrente, e via-se, de fato, a placidez do olhar, a placidez das reações, a naturalidade cheia de virtude que tinha o irmão leigo. Grande teólogo, irmão leigo. Qual dos dois foi mais alto? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Se alguém dissesse: não, você é grande teólogo, foi lá para cima. Você sabe. E o que é certo é que no dia do juízo nós vamos tomar surpresas, vamos tomar sustos. É isto também que, esta realidade que também transparece de modo muito categórico no episódio, nesse diálogo entre São Pedro e Nosso Senhor. Porque Nosso Senhor tinha aproveitado o choque que aquele moço rico produziu nos apóstolos, pelo fato de negar-se a ser apóstolo, porque eles estavam já, os apóstolos, contentíssimos pelo fato de estarem seguindo o Nosso Senhor, e estavam com a alma cheia, estavam assistidos por graças especialíssimas, e cheios de consolação, cheios de fervor, entusiasmados. E quando vem aquele diálogo de um jovem que vem correndo a toda pressa e se põe de joelho diante de Nosso Senhor, ainda quase sem fôlego, respirando fundo, ofegante: Senhor, que devo fazer para conquistar o reino de Deus? E Nosso Senhor então diz, para ele ir tomando fôlego, vai dizendo: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, dá todos os mandamentos. E ele diz: bom, mas isso eu pratico desde a minha juventude. Vê que Nosso Senhor
pelo menos humanamente falando, para dar a ideia aos apóstolos de que ele não conhecia este jovem e que ele estava tendo um contato com ele pela primeira vez, Nosso Senhor aí olha para ele e olhando o amou, olhou com dileção, amou com dileção. Vê-se que Nosso Senhor conhecia, sabe-se pela teologia que ele conhecia este jovem desde toda a eternidade. Conhecia-o pela visão beatífica, conhecia-o pela ciência infusa, mas trata-se aí agora do conhecimento prático, do conhecimento experimental. Ele bate os olhos e confirma com seus olhos humanos os outros 3 conhecimentos que ele tinha a respeito do jovem. E diz então, uma coisa só te falta. Vai, vende tudo que tens, dê aos pobres e siga-me. E ele ficou triste, porque tinha muitos bens. Essa tristeza causou um choque nos apóstolos, porque como é possível? Eles, apóstolos, tinham abandonado tudo. Tinham deixado família, tinham deixado rede, tinham deixado barco, tinha Mateus, que provavelmente estava ali, tinha deixado inclusive a coleta de impostos, que era um cargo naquele tempo muito rendoso, um cargo de vários bolsos. E ele tinha deixado tudo. E aquele moço se nega a ter essa felicidade. E o problema do ter dinheiro fica atravessado na cabeça deles. E eles percebem que é um risco enorme o governar boa soma. E isto era útil para eles, porque como a igreja ia se desenvolver, como a igreja ia tomar corpo, como um grão de mostarda que é plantado, isto traria a eles em certo momento, e aos próprios sucessores dele, um problema sério de ajuntar seu pecúnio. E com isto ficava selado. Mas não é só este problema que fica na cabeça dos apóstolos. Muito mais do que isso é saber, uma vez que a pessoa não se entrega, está claro, este aqui saiu deprimido, saiu frustrado, saiu com problema de consciência, abandonou a vocação, ficou para trás a vocação dele. E nós não. Nós entregamos tudo. Aqui São Marcos não põe o que põe São Mateus, porque São Marcos não manifesta da parte de São Pedro uma pergunta: qual é o prêmio que nós vamos receber? Fica subentendido, porque ele diz depois dessa cena toda: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Nosso Senhor vai então responder a essa pergunta implícita em São Marcos e explícita em São Mateus. A pergunta implícita em São Marcos é respondida assim: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, naquele tempo não era família monofilial ou zero filial, naquele tempo havia muitos filhos, então deixado irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, portanto não é só a casa, também os campos, ou seja, toda a propriedade, por causa de mim e do Evangelho, aí vem o prêmio. Receberá 100 vezes mais agora durante esta vida. Uma ordem religiosa como, por exemplo, a dos beneditinos, que tem seus 1500 anos de história, quantos santos canonizados? Mais de 3.000. Mais de 3.000. Portanto, um beneditino pode dizer: eu tenho 3.000 irmãos no céu. Quantos ele deixou na terra? Naturais, irmãos dele, de família. E, entretanto, o que ele ganhou a partir do momento que ele sai da família, abandonando tudo, e entra para uma ordem religiosa dos beneditinos. E no mundo futuro, a vida eterna. Portanto, o prêmio vem neste mundo
e vem também na vida eterna. Só que neste mundo vêm os prêmios, mas com perseguições. E são indispensáveis as perseguições que nós encontramos tão bem comentadas, tão bem focalizadas por São Pedro na carta. A Epístola de São Pedro focaliza essas perseguições, porque ele está neste versículo 10 do capítulo 1 da carta dele, em que ele diz: esta salvação tem sido objeto das investigações e meditações dos profetas. Isso por quê? Porque o povo está passando por perseguições, está passando por sofrimentos, porque ele mesmo vai fazer referência a isto. O povo passa por suas necessidades, passa por seus dramas, e ele quer solidificar a fé do povo. Por isso ele diz: a salvação tem sido objeto das investigações e meditações dos profetas. Eles profetizaram a respeito da graça que vos está destinada. Os profetas procuraram saber que época, que circunstância isso tudo se daria. Se referia ao Espírito de Cristo. Que circunstâncias... E a que circunstâncias se referia o Espírito de Cristo que estava neles ao anunciar com antecedência os sofrimentos de Cristo e a glória consequente. Nós sabemos, por estudos feitos por nós, o quanto os profetas não determinam o tempo. O profeta, quando vê os acontecimentos, ele vê de dentro dos olhos de Deus. Ora, para Deus tudo é presente. E não há passado nem há futuro. Tudo é presente. E quando um profeta vê uma situação toda que vai se realizar, para ele é como se fosse no dia de hoje, daqui a poucos momentos, daqui a poucos minutos. Ele vê aquilo com tanta clareza. Mas depois o tempo vai passando e não se realiza aquilo que ele viu, e é exigido dele, profeta, esta fé. Essa fé de crer naquilo que foi mostrado a ele por revelação, mas que os fatos dizem o contrário. Novamente é o choque que se estabelece entre a vida concreta, a vida comum e corrente, e a vida da graça, a vida sobrenatural, a vida de Deus. A vida comum e corrente diz: não, isso aqui é sonho. A vida da graça diz: isto é realidade e vai acontecer. E vai acontecer hoje. Passa o hoje, e hoje, amanhã fica ontem, e depois fica anteontem, depois de amanhã, e vai passando o tempo, daqui passa 1 ano, 2 anos, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 15, 35, 40, e não se realiza. E ele continua crendo. É o que é preciso. Mas tudo aquilo que foi previsto pelos profetas, tudo aquilo que foi previsto pelos patriarcas, pelos etc., realiza-se. E se realiza na época destes aos quais São Pedro se dirige. E São Pedro está mostrando que a felicidade deles é maior do que aqueles que previram. Porque eles estão sorvendo, eles estão praticando, eles estão se beneficiando daquelas profecias que foram feitas. Diz ainda São Pedro: foi-lhes revelado que não para si mesmos, mas para vós estavam ministrando estas coisas que agora são pronunciadas a vós, por aqueles que vos pregam o Evangelho em virtude do Espírito Santo enviado do céu. Então, essas profecias todas foram reservadas para os apóstolos pregarem já não mais como profecias, mas para os apóstolos pregarem como testemunhas. Então, eles que recebem esta carta de São Pedro, eles que estão recebendo a pregação dos apóstolos, eles, apóstolos, todos estes são felizes, e mais felizes do que os que previram, porque eles estão vivendo a realização daquelas profecias. É assim que acontece. O profeta vem e encontra 1000 dificuldades, ele é perseguido, ele é traído, ele é posto de lado, ele é, portanto, isolado, mas ele diz: vai acontecer, vai acontecer. Ele morre, vem outros que começam a apalpar as realidades previstas por aquele que morreu, e começam a se dar conta de que eles têm uma felicidade
que não é a felicidade que teve aquele que previu. Porque aquele que previu foi obrigado a aguentar os tormentos de toda a perseguição para comprar a fidelidade daqueles que gozarão da realização das previsões feitas por ele. Essa é a realidade que se passa na vida do profeta e da vida daqueles que realizam a profecia prevista pelos profetas. Agora, ele vai dizer uma coisa que também é muito sublinhada por São Paulo. Revelações essas que até os anjos desejam contemplar. E São Paulo diz isto. E agora saímos a pregar para os principados e potestades e dominações, porque ele tinha estado com o nosso Senhor Jesus Cristo 3 anos e tinha recebido as instruções diretas de Nosso Senhor durante 3 anos, instruções que nem os apóstolos tinham. E ele, quando pregava, tinha esta impressão sobrenatural, se é que não tinha uma revelação, se é que não tinha algum dado místico qualquer que pudesse dar peso ao que ele afirmava. Vinham os anjos do céu ouvir as pregações dele. E é com base nessa afirmação de São Paulo, é com base nessa afirmação de São Pedro, que São Tomás depois vai dizer que há homens que ensinam os anjos. É muito bonito isso. E está aqui revelações essas que até os anjos desejam contemplar. Vê-se que os anjos também receberam esta visão profética do que mais ou menos ia se passar, mas não tinham uma visão inteiramente clara. Eles viram os acontecimentos e eles mesmos não tinham elementos para ter uma visão perfeita e acabada a respeito daquilo que tinha se dado. E ouvindo os apóstolos, ouvindo São Paulo, ouvindo São Pedro, é que eles completavam o quadro. E é assim que Deus faz. Deus muitas vezes faz com que já bem constituído, já bem formado, já bem provado, não só provecto, mas bem provado pelos acontecimentos, pelas experiências da vida, etc., de repente, olhando para um pequeno, e o modo com que o pequeno reage, o modo com que o pequeno diz, o modo com que o pequeno pergunta, fiat lux. Ele entende alguma coisa que ele não tinha entendido, porque ao pequeno um anjo trouxe uma mensagem que o grande ainda não conhecia. E Deus faz isto para facilitar o imbricamento, para facilitar o relacionamento entre o que há de nova et vetera, entre aquilo que é a última e o que já tem sua tradição. Por isso, diz ainda São Pedro, aprontai a vossa mente. Ou seja, estejam contentes, estejam preparados, porque por mais que venha esse sofrimento ou aquele, está dito por Nosso Senhor já no Evangelho. São Marcos, vamos lá em São Marcos, capítulo 10, versículo 30. No capítulo 10, versículo de São Marcos, está dito isso, que virão perseguições. Vem perseguições, mas, ouçam, e no mundo futuro a vida eterna. Por isso aprontai a vossa mente, sede sóbrios, e ponde toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida na revelação de Jesus Cristo. Quer dizer, o cristão vive de fé, diz São Paulo. Nós vivemos de fé, mas também de esperança. E é a esperança que nos traz a alegria. A esperança de que vai nos ser dado este quinhão, esta proteção, aquela outra graça. Isto aqui nos deve encher de alegria. Como filhos obedientes, não modeleis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo da vossa ignorância. Há um tempo de ignorância que antecede a conversão. Esse tempo de ignorância que antecede a conversão leva-nos a colocar o pé, os joelhos, o cotovelo, o queixo, a cabeça, o corpo, em tudo quanto é buraco do caminho. É terrível. A ignorância é a mãe de todos os desastres. Mais tarde, vindo a conversão, a pessoa olha para trás
e começa a se dar conta, diz, mas por que eu fui enfiar o pé aqui? Por que eu fui colocar o joelho lá? Onde assistiu? Eu errei, eu fiz mal, e começa a querer analisar o que ficou para trás, como sendo algo que se deu, que se passou, com todo o conhecimento que ela tem naquele momento. Não é verdade? O tempo da ignorância é tempo da ignorância. E aí as paixões tomam umas configurações, uns ímpetos, umas inclinações, umas forças, umas vigorosidades que são terríveis. Converte-se, a visualização é nova. Não se deve, depois da conversão, analisar os fatos anteriores de acordo com o que se conhece hoje. Mas também não nos iludamos. É que no tempo da ignorância, a árvore nasceu torta. E não é porque depois colocam elementos extraordinários na raiz da árvore que o tronco endireita. O tronco não endireita. Mas as flores e os frutos vão ser mais bonitos. Mas o tronco está torto. Vai tentar endireitar o tronco. É impossível, não dá. Então essas inclinações, para serem extintas, só mesmo com um milagre. E só mesmo depois da morte, e só mesmo entrando no céu. Porque aqui tem que aguentar com as inclinações próprias do tempo da ignorância, tem que aguentar com as inclinações próprias do tempo que não tinha nascido ainda. E tem que aguentar, portanto, as inclinações todas tortas que vêm pelo caminho. De modo que tomar fotografias dos antepassados e ver os erros dos antepassados é uma coisa muito boa, mas saiba que aqueles erros todos estão em mim. Em mim que analiso a fotografia dos meus antepassados, não que todas as fotografias de todos os parentes de todos se concentrem em mim, concretamente eu. Mas, enfim, ali está a conjugação de uma série de inclinações e que vão me convidar a viver de acordo com as paixões de antigamente. E São Pedro diz, não modeleis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo de vossa ignorância. E até pelo contrário, vai ser preciso fazer guerra contra essas inclinações. Vai ser preciso colocar freios, vai ser preciso colocar cabresto, rédeas nessas inclinações e puxá-las. Vai ser preciso agarrá-las, impedir que elas se manifestem. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós. Claro, eu continuo pertencendo àquela linhagem de defeitos, mas adquiri uma vida nova, que é a vida da santidade. E aí vale o princípio de São Paulo, tudo posso naquele que me conforta. E portanto essa vida nova, desde que eu saiba cultivá-la, ela fará com que, apesar de a árvore estar torta no seu tronco, ela na copa se endireita e dará frutos mais belos e mais extraordinários do que se ela tivesse sido inteiramente reta no seu tronco, no seu caule, desde o momento em que tivesse sido plantada. E isto por quê? Porque entra o auxílio da graça, entra o auxílio de uma santidade, entra o auxílio de um outro sangue, de uma outra família, nada mais nada menos que a família divina. Se está dito aqui por São Pedro, antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso proceder. Pois está na Escritura, sede santos porque eu sou santo. Então, nós devemos ser santos porque nosso Pai Celeste é santo, nosso Deus é santo, é a santidade. E de maneira que por mais que o tronco esteja retorcido de várias partes, que tenha nascido assim, uma verdadeira serpente, um gogó da ema. Gogó da ema é uma palmeira que tinha, aliás infelizmente morreu, não está mais, na praia de Amaralina, lá na Bahia. É em Maceió? Me desculpe, eu ia dando essa honra para os baianos. Enfim, Maceió. Estava em Maceió, mas já caiu.
já não existe mais. Era uma palmeira toda sui generis, que ela nascia assim, depois fazia uma corcova de um verdadeiro camelo, assim, e era muito interessante e pitoresca, figurava em todos os cartões de visita, etc. Eu, quando olhava aquilo, disse, isso é a imagem de tanta alma humana que existe por aí. E ainda que seja gogó da ema, não devemos nos afligir, porque daremos os melhores frutos desde que nós sejamos santos como nosso Pai Celeste é santo. E essas revelações todas são feitas a quem é pequenino. E os doutores muitas vezes não alcançam essa maravilha. É o que está na aclamação do Evangelho de hoje. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Isto acontece. Acontece porque é preciso ser humilde. É pequenino quem é humilde, quem não está com mania de grandeza. Mania de grandeza, não é vocação de grandeza, é mania de grandeza. É outra história. E é isto que o Salmo responsorial nos diz: o Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. É Ele quem salva. É Ele quem salva. É Ele quem dá este prêmio que está colocado no Evangelho. É Ele quem nos dá a força para cumprir o que nos recomenda São Pedro. É Ele quem move as nossas almas. É Ele quem nos dá, portanto, todas as graças para chegarmos à conclusão plena da nossa perfeição. É isto que nos diz a liturgia de hoje. E saibamos que nós, por mais que sejamos esquecidos dentro das nossas grandes qualidades, não nos preocupemos, porque o prêmio não deve ser buscado entre os homens. O prêmio deve ser buscado junto de Deus. E, portanto, o que importa, o que vale para nós é o cumprimento inteiro do dever. Cumprindo inteiramente o dever, e cumprindo com amor, com perfeição, é aí que nós teremos este prêmio eterno que está colocado no Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.